Considerada uma das maiores franquias de HQs do mundo, ali existe gente que voa, levanta toneladas de peso e aguenta um tiro de todos os tipos de armas, até de canhão. Estes super-heróis vivem em cidades conhecidas, como Los Angeles e Nova York, e caíram nas graças do público exatamente por estarem em lugares que conhecemos. Hoje, vou falar um pouco sobre a Marvel. Sejam bem-vindos ao canal Negocializando. O meu nome é Bruno César e antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E bora conhecer o mundo dos super-heróis. Fundada na década de 30 por Martin Goodman, a Marvel inicialmente se chamava Timely Comics, e sua primeira revista foi lançada em 1939, sob o nome de Marvel Mystery Comics. Esta trazia ao público a primeira aparição dos personagens Tocha Humana e Namor. Esta publicação se tornou um sucesso de vendas, e logo a equipe se mexeu para lançar a segunda edição, já no ano seguinte, chamada Marvel Mystery Comics. Pensando no momento da Segunda Guerra Mundial, em 1941, o roteirista da Timely Comics, Joe Simon, se juntou a Jack Kirby para criar um personagem que refletisse o orgulho americano. E mesmo sem os Estados Unidos ainda terem entrado de fato na guerra, foi criado o personagem patriota Capitão América. Este primeiramente se chamaria Super Americano, mas por acharem que já tinha super demais nos personagens, decidiram colocar um nome diferente e que chamasse a atenção. E o nome Capitão era o ideal. A primeira edição desta HQ trazia na capa o Capitão América dando um cruzado de direita no ditador alemão, o que atraiu muito a atenção do público, tanto que esta edição teve mais de 1 milhão de cópias vendidas, o que na época era um número bem expressivo. Outro fato interessante também é que na primeira edição o escudo do super-herói tinha um formato triangular, mas na segunda edição de Capitão América seu escudo já era totalmente redondo. Foi nesta edição também que o escudo foi arremessado pela primeira vez. A ideia de fazer um escudo circular veio de um jovem rapaz, que era o faz-tudo da Timely Comics, chamado Stanley Martin Lieber. Stanley era primo da esposa de Goodman, e foi contratado na Timely Comics aos 17 anos, em 1939, como auxiliar geral de escritório. Em 1941, quando Simon saiu da empresa, Stanley, que já queria ser escritor por profissão, viu ali a oportunidade de ganhar experiência escrevendo. Como queria guardar seu nome de nascimento para seus livros, decidiu assinar os roteiros com o pseudônimo de Stan Lee. Pois é, meus amigos, mal sabia ele que esse pseudônimo seria o nome pelo qual ele se tornaria mundialmente conhecido. E os livros que ele pretendia fazer não passaram de projetos, pois ele se tornou o pai de vários personagens de quadrinhos e um ícone das HQs, que ele criou por sua vida toda. Pois bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o público foi perdendo interesse por histórias de heróis em quadrinhos, e tendo que se virar nos 30, a Timely Comics passou a publicar quadrinhos sobre vários assuntos, como horror, faroeste, humor, animais, crimes, guerras, e posteriormente títulos de romance, espionagem, aventura medieval, histórias da Bíblia e até esportes. Basicamente, a Marvel estava tirando para todos os lados para ver qual vingava. Nos anos 50, a Timely Comics mudou seu nome para Atlas, e entre muitas publicações, tentou ressuscitar sem sucesso seus antigos heróis, como Tocha Humana, Namor e Capitão América. A Atlas quase chegou ao fundo do poço, mas no início dos anos 60, a DC começou a alavancar seus quadrinhos, principalmente devido ao sucesso da Liga da Justiça. Isso deu ânimo para a Atlas tentar novamente se lançar no mundo dos super-heróis, agora sob o nome de Marvel. Um diferencial que atraiu a atenção do público novamente foi que seus quadrinhos trouxeram características mais próximas da realidade, sendo muito mais humanizados. No pós-guerra, os quadrinhos perderam força, e quem trabalhava com isso tinha até vergonha de dizer, para não ser julgado. A TV caluniava as HQs dizendo que eram má influência para os jovens, e tudo isso fez Lee ficar saturado desta área. Ele planejava sair da Marvel para tomar novos ares, mas sua esposa sugeriu que, antes de sair, por que não criar uma história do jeito que ele queria? Ele trabalhou por um tempo neste projeto e o resultado foi o Quarteto Fantástico. Isto mudou para sempre as histórias de quadrinhos da Marvel, pois seus personagens tinham problemas iguais a de pessoas normais, ou seja, meros mortais como nós. E isso criou uma identificação ainda maior com o público, sem contar que na primeira edição eles sequer tinham uniformes, ou seja, pareciam pessoas comuns, mas com superpoderes. Stan decidiu ficar na Marvel, e na sequência criou o Hulk, que também não era um super-herói tradicional, mas sim um cientista que se transformava em um monstro grande e forte, e verde. Demolidor também é desta época, e é claro, o Homem-Aranha, ou Miranha para os mais íntimos. Aliás, a ideia do Spider-Man veio quando Stan Lee estava pensando em alguma ideia para criar um personagem, e viu uma mosca parada na parede, e ele teve a grande sacada de criar um herói que pudesse andar pelas paredes, como uma mosca. A princípio pensou em chamá-lo de Homem-Mosca,
mas depois de pensar em alguns outros nomes, decidiu que Homem-Aranha seria o ideal. E ele acertou na mosca. Também criou Pantera Negra, Thor, Homem-Formiga, Homem de Ferro, Doutor Estranho e tantos outros. Obviamente seria injusto dizer que a Marvel também não tinha outros grandes redatores, e que foram essenciais para as criações ao lado de Stan Lee, como Jack Kirby e Steve Ditko. Agora, sobre o nome de Marvel Comics, Stan se tornou a cara da editora, por estar sempre muito próximo ao público, respondendo cartas, dando autógrafos e tudo mais. Tanto que muitas pessoas acreditam que ele é o criador da Marvel. Esta época dos quadrinhos ficou conhecida como a Era dos Quadrinhos da Marvel. Cada super-herói tinha uma característica que se identificava com o público, pois até aquele momento ninguém havia visto o herói ficar resfriado, como aconteceu com Peter Parker, por exemplo. Aliás, uma curiosidade interessante é que a maioria dos heróis criados naquela época tinham nome e sobrenome com as mesmas iniciais. Peter Parker sendo o Homem-Aranha, Bruce Banner é o Hulk, Reed Richards é o Senhor Fantástico, Matt Murdock é o Demolidor e tantos outros. Isso porque Stan Lee era péssimo de memória, então colocava nome e sobrenome com as mesmas iniciais para se lembrar mais fácil. Por associação, sabe? Outra curiosidade legal é que mesmo não tendo participado da criação do Capitão América, foi de Stan Lee a ideia de deixar o escudo dele em formato circular e usá-lo como arma, ou seja, até o que ele não criou tem seu toque, e isso foi essencial para dar cara ao personagem. Bom, no início dos anos 70, Goodman estava perto de se aposentar, mas antes disso ele tinha uma última missão: designar seu sucessor, o novo comandante da Marvel. Bem, não é difícil adivinhar quem foi, não é mesmo? Lee agora estava no comando da editora, e juntamente com Ark Goodman, escolhido como chefe de edição, fizeram dos anos 70 uma década memorável para a Marvel, indo de 6 para 23 quadrinhos publicados por mês. Nesta época surgiu o Justiceiro, Thanos, Punho de Ferro e tantos outros personagens. Em seguida, a Marvel partiu para Hollywood, fez séries e filmes de alguns super-heróis e, bom, foi decepcionante. A única produção cinematográfica que salvou foi o filme do Incrível Hulk, porque o resto, como Capitão América e Homem-Aranha, deixaram muito a desejar. Especialmente porque naquela época a tecnologia não era tão avançada quanto é hoje, e os efeitos na TV não eram tão legais como nos quadrinhos, o que decepcionou bastante o público. A década seguinte foi marcada pela chegada dos anti-heróis, e a popularidade da Marvel foi tanta que superaram a DC em número de vendas. Ali, Stan Lee já havia passado o bastão da chefia, mas continuava na editora. Nesta época, loja de quadrinhos e bancas de jornais eram os lugares preferidos das crianças e adolescentes. Justiceiro e Wolverine, por exemplo, eram um dos personagens mais queridos das HQs. Mas, de repente, tudo ruiu novamente. A troca constante de editores e equipe técnica fez com que os quadrinhos da Marvel perdessem sua essência, mesmo tendo super-heróis tão amados. Dali pra frente, incluindo a década de 90, a Marvel quase apagou as luzes. Nesta época, teve que até mesmo vender o direito de alguns personagens, para conseguir dinheiro e não ir à falência. Porém, continuou com os direitos para os quadrinhos. Com isso, começamos a ver personagens da Marvel em filmes produzidos e distribuídos por outros estúdios. Começou com Blade, o Caça-Vampiros, em 98, produzido pela New Line Cinema, que foi um sucesso de bilheteria. Depois veio X-Men, produzido pela Fox, e também um dos principais personagens das HQs, Homem-Aranha, que foi vendido para a Sony, que bateu recorde de público e bilheteria, arrecadando centenas de milhões de dólares para a Sony. Nesta época também, Michael Jackson foi de carteirinha do Homem-Aranha, se ofereceu para comprar a Marvel, mas não conseguiu. Dizem que ele queria interpretar o Aracnídeo nas telonas, mas seus planos foram por água abaixo. Se virando como podia, vários redatores-chefes entravam e saíam da Marvel, sem conseguir fazê-la crescer novamente. Até que nos anos 2000, Joe Quesada foi contratado para o posto. Empresário, escritor e redator, Joe também sabia desenhar, e assim começou a dar um olhar mais cultural para a Marvel, resgatando suas origens, que a fizeram um dia gigante. Voltando nos tempos de Stan, Jack, Steve e tantos outros que lá atrás deram o melhor de si para fazer acontecer. Criaram a HQ Guerra Civil e também decidiram recomeçar Homem-Aranha do zero, dentre outros que foram remodelados para os tempos atuais. Focaram mais em olhar como a Marvel evoluiu ao longo das décadas, e não focar somente em ser uma editora que publica revistas em quadrinhos. Assim, a Marvel decidiu criar os seus próprios filmes, com histórias atuais, mas com seus velhos e bons heróis. Financiaram a produção, e a sua primeira criação, após décadas sem produzir para as telonas, foi O Homem de Ferro. Este foi o primeiro filme da Marvel Studios, e se desse errado, seria decretado o fim da companhia, contra todas as possibilidades, com Robert Downey Jr. como Tony Stark. Bom, vocês já sabem como foi, não é mesmo? Foi o filme certo, na hora certa, o que salvou a Marvel das ruínas, e não somente mostrou a luz no fim do túnel, mas colocou a luz de volta naquela companhia décadas atrás, era sinônimo de sucesso,
e este sucesso agora estava voltando. Assim, a Marvel foi criando uma produção de sucesso atrás da outra. Thor, Capitão América, continuações do Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Vingadores, tudo que a Marvel criava era sinônimo de sucesso. Boa parte desses sucessos vieram também na era Disney, pois no último dia de 2009, o maior estúdio de produções do mundo comprou a Marvel por 4,2 bilhões de dólares. Dali pra frente, sob o comando dos estúdios Disney, a Marvel continuou se deliciando com o gostinho do sucesso, que décadas atrás já havia experimentado. Algo interessante nos filmes da Marvel é que no final de cada filme, eles sempre deixam no pós-créditos uma cena que dá uma pista sobre a próxima produção. Então, quando o filme acaba, quem gosta de verdade da Marvel continua sentado, pois sabe que tem cena pós-créditos no final. Eu, por exemplo, só saio do cinema quando acende todas as luzes e acaba de vez. Stan Lee, o gênio por trás das maiorias das criações da Marvel, também sempre fazia uma aparição nos filmes, como figurante, mas com rápido destaque. Uma cena com uma pequena fala ou uma aparição na rua, uma festa ou algo assim. Quem assistia aos filmes tinha certeza que em algum momento ele daria o ar da graça. Infelizmente, sua última aparição foi no filme Vingadores Ultimato, onde ele aparece rejuvenescido no estilo anos 70, numa cena bem rápida como de costume. Apesar do filme ter sido lançado em 2019, Stan Lee nos deixou em novembro de 2018 e se despediu naquela cena que obviamente foi gravada antes dele partir. O filme não marcou somente o fim da saga Vingadores nos cinemas, mas também o fim das aparições inusitadas do homem que revolucionou o mundo dos quadrinhos. Responsável por fazer a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo ser mais animada, criativa e empolgante, Lee se foi. Mas a Marvel continuará o seu legado por gerações. E o resto, Excelsior.